E, lembrando, para ganhar uma presença, só fazer um resumo e me mandar uma foto, tá? Faz um desenho, faz um rabisco, faz alguma coisa e do seu jeito de estudar, e me manda uma fotinha e tá tudo certo, tá bom? Deixa eu fechar essa transcrição do áudio. Depois, se vocês quiserem abrir o áudio, o chat, vocês vão ver que eu tô falando tá ali, tá transcrevendo tudo que eu tô falando para vocês. Então, ó, só pra gente nivelar todo mundo, porque a gente vai falar de uns assuntos meio esquisitos, e algumas pessoas vai ser a primeira vez que vão estar ouvindo algumas coisas. Mas eu preciso trazer algumas palavrinhas assim para todo mundo falar a mesma linguagem. Por exemplo, vamos começar pela frequência cardíaca, que aí vocês já soltaram taquicardia, vocês soltaram taquipneia, saturação, roxo. Vamos lá. Frequência cardíaca num adulto. Quanto que é o normal, vocês lembram? 60 a 100. Isso. Tá? Tá aqui de branquinho. Pronto. Então, vocês estão vendo meu pint ainda, né? Sim. Eu vou fazendo um resuminho aqui do meu jeito. Se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade também, mas vai do jeitinho de vocês que eu acho que vai funcionar melhor. Pronto. Frequência cardíaca normal de 60 a 100. Não esquece de colocar o BPM assim na frente, tá? É chatice de professor mesmo, mas nunca foi me cobrado isso. Mas todo professor sempre me encheu o saco para colocar, põe o BPM, porque é 60 a 100 o quê? Então coloca o 100 a 60 a 100 BPM, porque se alguém brigou comigo, deve ter algum propósito para isso. Então coloca aí, tá? Eu sei que a gente tá falando de frequência cardíaca, não dá para imaginar que é de 60 a 100 cerejas no bolo, mas isso é uma pessoa normocárdica, tá? Normocárdica. É uma frequência cardíaca normal. Se você quiser falar, aí eu vou falar uma palavra que eu nunca usei na vida, tá? Mas um pulso normal, a gente chama de normosfigmia. De esfigmo, tá? Então, normosfigmia é o pulso normal. Então, quando eu vejo aqui, eu não estou vendo a frequência cardíaca, eu estou vendo o pulso. Faz diferença? Faz, eu tenho que dizer que faz. Infelizmente faz. Então, eu estou falando de frequência cardíaca, batimentos cardíacos. Lembrando que batimento cardíaco, a gente conta o tum-tum, tá? A sístole e a diástole. Tum-tum, tum-tum. Fechou? Isso é uma frequência cardíaca, então o normal é o coração bater 60 a 100 vezes por minuto. Isso é uma normocardia, normocárdico. Abaixo de 60, como que a gente chama? Bradicardia. E acima? Taquicardia. Pô, gente, é isso. Muito bom. Eu juro que parece bobo, mas não é não, viu? Ah, lembrando que a gente está falando de esfigmia quando a gente fala de pulso, tá? Então seria bradisfigmia, normoesfigmia, taquiesfigmia. Não, não, tá certo. Esquisito, mas existe isso aí, eu precisava mostrar para vocês. Mas a gente vai falar por enquanto da frequência cardíaca, tá? Coração batendo por batimentos por minuto. Sístole e diástole. Tá bom? Boa. Pergunta mais uma. Né? Vamos construindo aí em cima disso. Tem uma outra coisa importante que eu falei também. Isso daqui, uma frequência cardíaca, ela é dada por uma sístole e uma diástole, tá? Então, vou colocar aqui uma frequência cardíaca igual a uma sístole e mais uma diástole. Vocês lembram o que é sístole? A contração. Isso. E diástole quando o coração
relaxa. Então, sístole quando o coração contrai, diástole quando o coração relaxa, mas a gente está falando mais especificamente do ventrículo só, tá? Então, quando o ventrículo contrai, a gente tem uma sístole, quando o ventrículo relaxa, a gente tem uma diástole. O primeiro tum que a gente ouve é a sístole, e o segundo tum é a diástole, tá? Não é o átrio contraindo, não, tá? Átrio contraindo não faz barulho. Então, frequência cardíaca é sístole e diástole. Pronto, ó, já temos uns conhecimentos aqui para conversar. Legal. Deixa eu pensar em cima disso. O que pode causar, por exemplo, taquicardia? O que pode fazer meu coração acelerar? O estresse. Estresse, boa. Ansiedade. Estresse, ansiedade. Exercício Dor. físico. Dor. Exercício Nossa, muito físico. boa da dor. Exercício físico. Simples. Exercício físico. É isso aí. Tá. Vou dar uma outra volta. O que causa bradicardia? Hipoglicemia. Hipoglicemia é boa, hein? Só quem teve sabe. Hipoglicemia, que é glicemia baixa no sangue. O que mais? Olha só. Hipotermia. Hipotermia. Professor, Oi. a pressão, quando ela tá baixa, ela pode dar também? Olha que esquisito. Frequência cardíaca. Ó, pressão baixa na cabeça de vocês vai acelerar ou vai desacelerar o coração? Acelerar. Esquisito, né? Mas uma frequência cardíaca baixa pode ter pressão baixa. Entende? Uhum. Então, vou te falar de um jeito bem simples, antes de complicar muito, mas depende de quem veio primeiro. Tá? Se a pressão baixa veio primeiro, seu coração vai acelerar para tentar compensar. Se o coração tiver uma frequência cardíaca baixa, provavelmente a pressão também vai cair um pouquinho. Tá? Entendeu a volta? Tá. A gente vai discutir pressão depois, tá? Mas Tipo, um depende do outro. Que um para compensar, um pode acontecer para compensar e o outro pode acontecer por consequência. Isso aí. Obrigada. Exatamente. Mas, ó, dá para perceber que é muito mais fácil pensar em coisas para acelerar o coração do que para desacelerar o coração, né? Sim. O corpo trabalha melhor. Sempre o corpo vai trabalhar melhor acelerado do que descansado, relaxado e parado, tá? Então, é mais fácil para o corpo compensar uma taquicardia. É mais fácil para o corpo compensar uma febre do que uma hipotermia. É mais fácil o corpo compensar uma taquipneia. É mais fácil do que uma bradipneia. O corpo trabalha bem nos extremos, de cima, mas não no de baixo. Tá? Isso vale para tudo. Tudo mesmo. Não consegui pensar em nada agora que seja o contrário. Mas vamos indo, vamos indo. Daqui, eu acho que é isso. Luiz, paciente com ICC? Boa. Olha só, paciente com ICC. Gostei. Paciente com ICC, ele tem um coração, ele tem uma insuficiência cardíaca. Por que ele tem essa insuficiência cardíaca? Aí pode abrir um leque aí com algumas opções. Mas independente disso, é um coração que não está dando conta do trabalho dele. E aí eu ia cutucar esse assunto agora. Mas independente do que é, independente do motivo, o coração não está dando conta do trabalho dele. E aí ele pode responder de duas formas diferentes. Ou ele pode acelerar, do tipo, se eu não dou conta de uma vez, eu vou ter que fazer em duas vezes. Ou ele pode já estar tão sobrecarregado que ele vai continuar batendo devagar e cada vez mais lento. Mas nesse caso, aí é um problema mais elétrico do coração. Mas foi bem pensado essa do ICC. Mas a gente vai discutir também o ICC, tá? E a falha elétrica ali que acontece do ICC, que também é uma coisa bem interessante pra gente conversar.
professor. Oi. Mas no paciente com ICC, ele pode ter estágio? Tipo, a princípio, ter essa taquicardia para compensar, e depois, conforme vai ficando cada vez mais fraquinho e tal, ele ir diminuindo e levar para uma bradicardia num estágio mais avançado, por exemplo? Pode. O ICC ele tem grau ali para você classificar. Mas é que é difícil também diagnosticar bem no comecinho, viu, Thali? Mas sim, ele vai ter esses estágios e vai acontecer essas alterações em cada estágio, tá? Eu tô vendo uma foto aqui de uma colega que mandou com a pressão um pouco mais baixa. Vamos aproveitar esse gancho, e já aproveitando também o gancho anterior da função. Deixa eu te fazer uma pergunta. De novo, gente, parece muita bobeira, mas a gente tem que bater primeiro na bobeira para entender. A gente começa do chão, tá? O coração bate para quê? Para poder distribuir o sangue oxigenado para o nosso sistema, Perfeito. todo sistema. Tudo, né? Então, a função do coração é mandar o sangue para fora. Parece um chifrinho nesse coração. Vou apagar. Tá. O que mais? O que mais que vai junto com o sangue? Para que serve a frequência cardíaca ali? Tipo, uma frequência cardíaca serve para quê? Ela manda o sangue para os tecidos. Oxigenar? Vai mandar Oxigenar. oxigênio, nutrientes. Uhum. Fugiu agora o nome que eu queria falar. Me distraí. Sais minerais? Também vitaminas, nutrientes. As pessoas não lembram muito dessa outra função, mas o sangue ele tem várias funções. Então, ó, a gente vai falar de sangue também, tá? Mas é só para puxar um gancho da pressão. O sangue serve para transportar oxigênio, nutrientes, hormônios, substâncias de um lado para o outro, glicose e energia de modo geral, né? Tá bom? Então, transporte de substâncias, de tudo quanto é forma. Então, o coração bombeia o sangue que vai levar uma coisa de um lado para o outro. É isso. Mas, quando eu empurro o sangue para fora, ele gera uma certa. Ele empurra as paredes ali para fora. Quer dizer, você colocou sangue dentro de uma estrutura, você colocou líquido ou qualquer coisa, ar, inclusive, dentro de uma estrutura, isso vai ocupar um espaço ali. Isso vai deslocar um pouco as paredes desse lugar. Por exemplo, eu colocar ar dentro de uma bexiga, eu vou empurrar a bexiga e vai ocupar um espaço ali. Eu colocar água dentro da bexiga, a mesma coisa. Eu colocar qualquer coisa dentro de qualquer coisa vai ocupar um volume ali dentro. Então, para variação de volume, de espaço, eu vou dar o nome de pressão, tá? É uma pressão. Basicamente, essa é a ideia da pressão. É o quanto de área eu estou alterando ou pressionando com o volume que eu tenho. Fechou? Guarda isso daqui por enquanto. Vamos voltar aqui para o coração. Quando o coração contrai, então, ele manda o sangue para fora. O sangue que sai do coração, a gente dá um nome para isso. A gente chama isso de débito cardíaco. Olha só. O débito cardíaco, então, é a quantidade de sangue que sai do coração. Vamos escrever isso, que ficou bonito para falar. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra, que está muito pequena agora. Então, débito cardíaco é igual ao sangue sai do coração. Acho que é o jeito mais simples e é o mais sincero para escrever isso. Vamos complicar um pouquinho isso daí, só de leve, que já são 9h40, não dá para complicar muita coisa a essa hora da noite. Débito cardíaco, DC, tá? Só estou mudando a letrinha. Vamos colocar uma outra palavra aqui.
O volume de sangue que sai do coração, ele sai na sístole, concorda comigo? Tipo, o coração ele contrai, sai um volume de sangue ali. Aí, acharam uma boa ideia chamar isso de volume sistólico, tá? Que é a quantidade de sangue que sai do coração na sístole. Pronto. E tem mais uma palavra, é a última. Frequência cardíaca, que é quantas vezes o coração bate. Mas ficou muito vago. A gente precisava medir um tempo também. Então, quantas vezes o coração bate por dia? Muito grande. Por segundo? Muito pequeno. Por hora? Grande. Dá para estreitar um pouquinho. Então, fecharam por minuto. Então, a gente usou a medida de 1 minuto como parâmetro de referência. Então, 3 palavrinhas para vocês anotarem aí. Pessoal, a gente vai ter aula só sobre coração, tá? Então não fica tão, nossa, muito dado, muito nome, muita abreviação e nem começou ainda. Mas é que esse daí é o chãozinho pra gente pisar. Débito cardíaco, então, é a quantidade de sangue que sai numa sístole vezes a frequência cardíaca. Eita, trem. Tava bom até colocar matemática aqui. O que eu quero dizer? Que débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do seu coração em 1 minuto. Então vamos puxar um ganchinho aqui, ó. Em 1 minuto. Fez sentido? Muito nome, muita coisa. Deixa eu voltar para a carinha de vocês. Tá todo mundo bem? Tá bom. Sim, pronto. Tá. É assim, já tem matemática no meio da anatomia, com fisiologia, já tá esquisito demais. Mas eu precisava, gente, mostrar para vocês o que é um débito cardíaco. Débito cardíaco igual ao volume sistólico, vezes a frequência respiratória, cardíaca, perdão. Não tem nada com a frequência respiratória ainda não. E é isso. É isso. Essa é a quantidade de sangue que vai sair do seu coração por 1 minuto. Pode ser tipo 3 litros, 4 litros, não sei. Depende do seu tamanho, depende do que você está fazendo. Mas daqui eu tenho que trazer uma outra informação para vocês. E aí eu vou precisar. Ó, solta a caneta e só presta atenção aqui rapidão. Depois você pode escrever, eu dou o tempo que você precisar. Mas imagina o seguinte: você tem um funil. E aí você vai colocar água no funil. Para fins didáticos, a minha água é vermelha igual a cor do sangue, tá? Então você vai colocar água dentro do funil. Eita. Você concorda comigo que se eu mantiver a velocidade, quer dizer, por exemplo, se eu estou colocando debaixo da torneira, aqui em cima vai ter muito menos água batendo uma na outra do que aqui embaixo? Pensa assim, ó. Eu tenho aqui 10 aguinhas. 10 é muita coisa. Eu tenho 5 aguinhas, ó. 2, 3, 4, 5. 5 aguinhas. 5 gotinhas. Elas nem estão esbarrando uma nas outras. Eu consegui desenhar 5 ali com tranquilidade. Agora eu vou desenhar 5 aguinhas aqui, ó. Já ficou mais estreitinho. Eu ainda acho que eu fiz algumas menores. Tá, agora eu vou desenhar aqui. Puta, já vai bater. 3. Bateu já.
Não tem como. Elas vão se bater. Concorda comigo que quanto mais estreito for o buraquinho para elas passarem, mais elas vão se bater uma nas outras? E quanto mais elas se baterem uma nas outras, nessa ideia aí que a gente discutiu, maior vai ser a pressão. Então, quanto menor for o espaço para uma mesma quantidade de volume, maior vai ser a pressão. Alguém aqui gosta de matemática ou ainda acha que tá bobinho demais? Eu vou dar uma complicada aqui, mas isso eu nunca vi cair em prova nenhuma, tá? Mas o conceito de pressão é igual a força dividido pela área. O que significa isso? Significa que quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Quanto maior for a força, maior vai ser a pressão. Ou seja, quanto mais sangue eu tiver, maior vai ser a pressão. E quanto menor for o espaço para esse sangue passar, maior vai ser a pressão. Aí, eu vou trazer a última palavra de hoje para a gente aprender. E aí a gente amarra tudo e chega por hoje. Senão assusta e vocês não voltam. Esse funilzinho que eu desenhei aqui, eu posso mudar o nome simplesmente, por exemplo, para que aqui em cima agora é a aorta, aqui embaixo é a minha artéria femoral e aqui embaixo é a minha poplítea, pode ser, ou a minha fibular. Fibular é menor. São artérias. Quanto menor a artéria, maior vai ser a pressão dela. Por quê? Porque essa artéria vai estar sofrendo efeito de resistência. Tipo, tá apertando o buraquinho ali. Tá ficando difícil de passar. Tá resistindo à passagem dessas bolinhas aí que eu desenhei. Então, eu posso chamar isso, e é a última palavra que eu vou trazer para vocês, eu prometo, eu posso chamar isso de resistência. É das artérias, das veias, então eu posso chamar de vascular. E normalmente é na periferia, né? Então vamos chamar de periférica. Por que eu trouxe isso para cá agora? Porque o conceito de pressão arterial, essa letrinha fica muito pequena. Não vou nem fazer não vou escrever agora não, tem muita coisa escrita já e já está difícil. O conceito de pressão arterial vem de volume de sangue que passa dentro da minha artéria. São esses dois fatores que vão interferir na sua pressão arterial. Ou você está com muito sangue, ou as suas artérias estão muito estreitas. É a única forma de subir uma pressão arterial. Ou eu aumento meu débito cardíaco. Como que eu aumento meu débito cardíaco? Ei, gente, como que eu posso aumentar meu débito cardíaco? Pode fazer uma vasoconstrição? Aí que tá. Ó, pera, que eu gostei eu gostei desse jeito. Peraí. Desculpa, Então, eu fiquei entusiasmado com você falando desse jeito. Vamos lá. Pressão arterial sofre interferência. Como que eu vou colocar 2 pontinhos? Vai. Da resistência vascular periférica
Eu confundi as coisas, né, professor? Desculpa. Não confundiu, não. E débito cardíaco. Então, vamos de novo. Eu tenho duas formas de aumentar minha pressão arterial. Ou eu diminuo a minha, aliás, aumento a minha resistência, né, diminuo o diâmetro da artéria, ou eu aumento o meu débito cardíaco. Então, fazer vasoconstrição, sim, você aumenta a resistência vascular periférica. Sim, você vai aumentar a pressão arterial. Agora, e na outra ponta, que é o débito cardíaco? Como que eu posso aumentar uma pressão arterial? Vai lá, voltei para vocês. Aumentar a frequência cardíaca? Eu posso ou aumentar minha frequência cardíaca, ou Aumentar o volume sistólico. isso. Então vamos lá. Vamos entender isso. Como que eu aumento o meu volume sistólico? Dá mais sangue para o paciente, por exemplo. Dá água, dá. Eu Isso ia aí. falar mais da água. Dá água, Ou pronto. Vai aumentar a colocar quantidade de sangue. soro. Pronto, vai. Dá soro. Colocar Vai. soro Vai aumentar. intravenoso. Então o soro vai fazer subir a pressão? Vai. Vai sim. Beber água vai fazer subir a pressão? Se você não tiver um sistema compensado, vai. Comer sal vai fazer subir a sua pressão. Se você não tiver um sistema compensado, vai. Ou você aumenta a sua frequência cardíaca. Faz o coração bater mais rápido. Como? Correndo? Fazendo uma atividade física? Se apaixonando? Tudo isso vai fazer sua pressão subir. Então, para hoje, só para a gente já fechar a aula de hoje, a gente aprendeu que frequência cardíaca normal, os nomes aqui bonitinho, mas a frequência cardíaca influencia diretamente a pressão arterial. E ela influencia a pressão arterial pelo débito cardíaco. E o débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E tudo isso vai interferir também com a resistência vascular periférica. Então, o que acontece, por exemplo, quando eu acelero meu coração? Minha resistência vascular periférica precisa diminuir, precisa dilatar minhas artérias, porque senão a pressão vai subir. Por isso que quando eu estou correndo, eu fico corado, eu fico vermelhinho. Então, se eu comer muito sal, minha pressão vai subir? Não, só é só suas artérias abrirem. Da mesma forma, se tiver muito frio, sua pressão arterial não precisa subir. É só seu coração dar uma desacelerada. Então, é uma balança. Os dois vão precisar trabalhar juntos. Tanto o débito cardíaco, quanto a resistência vascular periférica, que é um nome difícil para suas artérias ali estarem apertadas ou relaxadas, tá bom? Chega por hoje. Mas antes da gente fechar, me conta, como é que vocês estão? Gostei demais da sua explicação, professor. Achei bem interessante. Bom, Já tive várias aulas sobre isso, mas acho que de uma forma clara nunca tinha sido. deu para Sempre uma entender, claro, fisiologia assim? bem complicada, né? Mas é muito interessante a gente pensar desta forma, né? Principalmente os alunos que ainda não têm tanto contato com o paciente, de pensar, né? O que que a droga vasoativa vai fazer no paciente, né? Qual que é a Gente, intenção de olha que colocar legal. uma noradrenalina? Qual que é a intenção, né? O que que faz no Isso. organismo uma expansão? Que é pensando em toda essa fisiologia para conseguir manter uma pressão arterial adequada, né? Gostei Você... bastante da sua aula, viu? Parabéns pela explicação. Monique, perdão, que bom que você gostou, obrigado. Gente, a Monique trouxe um negócio legal. A Nora é um medicamento que faz vasoconstrição, tá? O que ela faz é puxar essa parede para cá, ó. Vai ficar mais estreito. Poxa,
Você acabou de interferir numa parede, num lado da balança, sabe? Você vai mexer na resistência vascular periférica, vai apertar, o sangue vai passar mais apertado. Você pode ter pouco sangue, mas ele vai passar mais apertado. Professor, Sim. professor, é a nora que deixa as extremidades mais frias, né? A nora deixa as extremidades mais frias, porque ela aperta tanto, 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 que o sangue quase não chega nas extremidades. Eu vou falar com vocês na próxima semana já sobre regulação da temperatura. E aí dá para perceber que o corpo leva o sangue para a pele para perder temperatura. Da mesma forma, o corpo tira o sangue da pele quando ele quer aumentar a sua temperatura. Por isso que se você tocar, deixa eu colocar um exemplo, uma pessoa gordinha no frio, a barriga dela vai ficar gelada, mas por dentro ela tá quente. É a mesma ideia do urso polar, mas eu nunca toquei no urso polar, mas ele funciona assim. Você pode tocar ele por fora que ele vai estar congelado, mas Que por tira dentro o calor ele tá das extremidades para manter mais interno, né? Digamos. Isso. É mais fácil. E agora vamos colocar no contrário, sabe? Tipo, tô num dia muito quente. Poxa, é mais fácil eu perder temperatura se meu sangue estiver bem na pele. Por isso que eu fico bem vermelhinho. Aí o sangue vai para a pele, ele perde temperatura e volta para dentro gelado. Mais fresco. Gelado mesmo, tá? Aí ele vai se misturar com o de dentro e vai dar uma temperatura boa pro seu corpo trabalhar. Mas aí já é a próxima aula, mas essa é a ideia, Thali. Essa é a ideia. Gente, vocês entenderam mesmo? Tipo, mesmo? Sim, entendemos. E como você diz, o engenheiro foi muito sábio. É umas coisas que você fala, caramba. Quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu penso, caramba, o negócio foi bem feitinho, hein? Uma máquina perfeita, né? Perfeita, perfeita. Gente, então, ó, daqui, deixa eu grifar de verde o que eu mais quero que vocês prestem atenção. Primeiro, por ordem. Débito cardíaco. Nossa, meu mouse. Débito cardíaco, o que é? Entende mesmo, débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai em 1 minuto do seu coração. Poxa, se meu coração bombear mais sangue, vai sair mais débito cardíaco. Se ele trabalhar mais rápido, vai sair mais débito cardíaco. É isso. E eu preciso que vocês entendam o que é uma pressão arterial. E de brinde decorar esses nominhos aqui ajuda, viu? Então, pressão arterial e débito cardíaco. Olha só, em 20 minutos. Caramba. Fechamos? Então, Fechou, Pro. Uma voltar linguagem aqui pra simples vocês. e que deu para entender perfeitamente. Que bom, Camila. Que bom. Gente, assim, é complicado. Não dá pra falar que isso aqui é simples pra caramba e qualquer criança aprende. Só que eu acho que se você entender como é que funciona, sim, dá pra uma criança entender. Dá mesmo. Não deve ser tão complicado. Então vamos tentar facilitar ao máximo. Então, gente, se vocês tiverem dúvida, se tiver com vergonha de perguntar agora, que está todo mundo aqui, quiser me mandar em privado, pode me mandar também, tá bom? Ô, Pro, Oi, pode falar. o conteúdo é difícil, mas quando você tem um professor que faz uma linguagem fácil, tudo se torna, né, mais amplo. Gente, que bom que vocês estão com essa impressão boa assim no começo. Mas faz a diferença. Mas obrigado, Camila. Como Obrigado. assim? Vai piorar? Primeiro dia. Mas para de graça, tá? Que a gente já te conhece já tem tempos, então a gente sabe que a sua linguagem é assim. Tá, então tá. Né, Thalitinha? Só espero que não tenha chegado a parte ruim Sim. também. As aulas me ajudaram sempre. Para falar. Pô, Márcia, obrigado. Resumindo, não é fácil, mas também não é difícil.
Tá no meio do Dá pra caminho. fazer. Mas é muito incrível, professor, que desde a graduação tinha muitas provas que eu conseguia responder lembrando da sua explicação simples, que era o jeito que eu conseguia entender melhor, e aí eu conseguia lembrar na hora da prova e eu acertava por causa das suas aulas mesmo. Isso é verdade. Desde a graduação. Tá vendo? É por isso que mesmo se eu estivesse em Dubai, eu faria essa aula agora, mesmo assim. Mas, ô Pro, vou te falar uma coisa. Sem Eu não dúvida, vou, né? eu não vou Só citar teria que nomes acordar que é. cedo, né? Pra estar em Dubai. Perdão, Camila, pode falar. Eu não vou citar nomes que é antiético, né? Mas o que a Thalitinha falou é verdade. Na realidade, tô no último semestre, a Thalitinha já se formou, mas eu tô no último semestre, te acompanho desde o meu primeiro semestre, né? Então, assim, são quase 5 anos aí, gente, já te Nossa. acompanhando. Já faz E, tudo isso, que bom. e é muito engraçado, porque assim, teve 2 professores que estavam passando uns conteúdos assim sobre gasometria, essas coisas. Eu falei assim: peraí, que eu aprendi com o professor Luiz assim. Aí eu tive que dar aula, dar explicação para os alunos, porque você que explicou. Aí depois o professor falou assim para mim: o Luiz é aquele que a Renata falou, tal. Eu falei, ele falou Sim. assim: agora eu entendi o porquê que você aprendeu. Essas horas que eu fico com Eu um pouco fiquei de com medo. Não Será ciúmes que agora, citemos viu? nomes anteriores. tá tudo Eu certo? fiquei com É o que, ciúmes, Monique? eu fiquei com ciúmes, Camila, porque eu também tentei explicar a gasometria de uma forma simples para vocês. Mas eu peguei. Fala aí, eu peguei. Não, pegou sim, pegou sim. A Camila tá arrasando nas gases, viu, professor? Olha que A belezinha. Camilinha tá muito boa. Caramba, que isso. E é muito bom depois, quando eu converso com algum professor, ele me fala: fulano foi bem, fulano falou de você. Olha aqui a nota dele, tá indo mó bem. É muito bom. É gostoso mesmo. Você tem a certeza de que valeu a pena. Pro, posso te. Não sei se é te dar uma sugestão, ser Com ousada? certeza. Pode, Quando deve. o senhor for trazer assim, traz alguns exercícios de gasometria para a gente poder resolver e trazer numa próxima aula o resultado e a gente discutir, pode ser? Sim, deve. E eu fiz isso Vai já, com calma Cami, aí, mas mulher, na também com gasometria, todas pelo as amor de etapas, Deus. viu? Ó, eu tô calculando que a gasometria vai ficar lá para junho, julho, viu? Mesmo assim, eu já trouxe exercícios para tudo, inclusive para isso de volume sistólico e tal. Marcinha, fica tranquila, meu amor, que você vai ver. O professor Luiz, ele arrasa, de verdade mesmo. Agora eu vou ter que tentar suprir Vamos esse embora. nível aí, hein? Você viu? Bora. Mas quando a Marcinha falou que já tinha escutado de você, acho que era eu e a Esté, que sempre falava das suas aulas no estágio com ela. Agora É que você falou da vocês Renata, deu mesmo. saudade da Rê. A Renata, nossa senhora. O senhor Luiz é super amado. Vou mandar uma mensagem para ela, só pra mandar um beijo. Ô, gente, obrigado. Obrigado por hoje. Ó, Monique, eu arrastei ela, hein, Luiz? Falei de você, hein? Ô, Monique, ainda que você já tenha um nível a mais, assim, essas coisas, mas eu prometo que vai ficar desafiador também para você. Assim, no mesmo nível que para mim pediatria seria assustador, a gente vai construindo isso num nível bom para vocês. Que bom que você veio. Sim, com certeza. Sim, Que bom. conhecimento nunca é demais, né? Sempre agrega coisas boas pra gente. Mas eu fico Agradeço super demais feliz que pela você tenha aula, vindo. né? Enriqueceu Não te muito pra gente. conheci, sim, eu não te conhecia, a Camila havia me falado de você, até entrei no grupo, de grupo em grupo, eu acabei caindo no seu grupo, e eu me sinto, assim, privilegiada Que de ter bom. contato com alguém, assim, com tanto conhecimento, com tanta, né, experiência, e com certeza eu quero levar você para a vida, independente de qualquer coisa. Eu acredito que Certeza. você seja um profissional, que você é um profissional maravilhoso. Gostei demais de Obrigado. você. Mais uma vez, parabéns e obrigada pela aula de hoje. Eu que agradeço, imaginei. Obrigado a todo mundo, pessoal. Obrigado por terem vindo. Obrigado pela primeira aula. Agora. A Fernanda mandou agora que não conseguiu chegar.
Pessoal, obrigado. Obrigado mesmo. Eu vou já salvar essa aula, vou colocar já no YouTube. E assim vocês já conseguem assistir a gravação depois. Eu nem sei se eu já terminei de gravar, eu acho que não. Boa ideia terminar agora.